Crise. A crise é o assunto que mais tem sido falado, pesquisado e vivenciado nos últimos tempos. Isso não é nenhuma novidade para você, não é uma crise pontual da minha cidade, Belo Horizonte, do Brasil, a gente está falando de uma crise global. E se ela é uma crise global, obviamente ela atinge todas as pessoas do planeta. E assim, os impactos envolvem todo mundo. Isso impacta a forma que você vai trabalhar, ou no caso não vai mais. Isso impacta a economia do Brasil, do mundo. Isso impacta a saúde, isso impacta a forma que você até reflete sobre a sua vida, as decisões que você quer tomar. Isso impacta todo mundo. Pode parecer loucura, mas há 4 anos atrás, mais ou menos, o Bill Gates gravou um TED, basicamente falando que existiam teorias, e aí eu vou deixar o link na descrição, que eu acho que é interessante vocês assistirem se tiverem interesse. Existiam teorias, vamos dizer assim, que basicamente existiria um vírus e esse vírus poderia gerar uma crise global. E é interessante talvez você ver justamente para ver como que era a visão da época e o que a gente tem vivenciado hoje. E sempre que a gente fala de crise, é até clichê dizer, mas a gente fala que crise é igual a oportunidade. Mas oportunidade de quê? E, obviamente, não tem uma resposta certa, não é um gabarito, não tem uma resposta somente. Então, eu quero falar algumas coisas que eu acho realmente interessantes nessas oportunidades. Atualmente, a gente tem a oportunidade de gerar valor para as pessoas. E você deve ter visto isso se você acompanha as mídias sociais, seja em lives, em vídeos, seja até na própria divulgação de vários cursos para poder serem realizados gratuitamente. E até esse vídeo que eu estou fazendo aqui. O intuito, de fato, é gerar valor para a vida das pessoas. Sempre que a gente fala de empreendedorismo, sempre que a gente fala de trabalho, a gente está resolvendo um problema. Você que trabalha, você está resolvendo um problema. Seja a nível global ou simplesmente dentro de um processo, salvo as proporções das importâncias. E além disso, a gente também tem a oportunidade de mudanças. Tudo mudou. A forma que você trabalha mudou, a forma que você vai para o trabalho, eu no caso não vai, dependendo da situação, mudou. A forma que você pede a sua comida talvez tenha mudado. A forma que você interage com seus familiares, com seus amigos, talvez tenha mudado. E a grande questão é que nessas mudanças, muitas delas você foi talvez até forçado a mudar. Por exemplo, no Brasil, no dia de hoje, ainda não é obrigatório ficar dentro de casa como em outros países. Mas as pessoas estão em casa, na grande maioria. E isso tem oportunidade de mudanças para desenvolvimento. E isso entra dentro de recomeços. No final do ano, a gente sempre fala sobre as metas que a gente vai traçar, e às vezes a gente deixa essas metas pela metade, pelo terço, pelo quarto, pelo quinto. E assim, sempre, desde sempre, você sempre teve as 24 horas que o Bill Gates também tem. Mas agora, você não ganhou 24 horas mais alguma coisa. Mas dentro dessas 24 horas que são limitadas, você tinha o trabalho muitas vezes o transtorno de ir para o trabalho, o tempo que você gastava para ir, para vir, a cabeça ficava cheia quanto a isso, e agora você possivelmente tem a oportunidade de trabalhar de casa. Entenda que se você está de home office, você não está simplesmente, uma palavra bonitinha, para férias. Você está trabalhando, só que remotamente. Eu não sei qual que é a sua situação, mas o meu intuito aqui não é falar de cada ponto específico, e sim falar que é a possibilidade de um recomeço, independente de qual é a sua situação. O mundo passa por uma mudança que eu nunca vivenciei, e ele passa por uma mudança que talvez meu pai nunca vivenciou. Pessoas que têm mais de 50 anos talvez nunca tenham visto uma crise tão grande assim, que afeta tudo, desde da parte de saúde, da economia. A gente está falando de, se não me engano, 5 circuit breaks, que não acontecia isso desde nunca. Então, assim, a gente tem passado por impactos realmente fora do comum. E o que eu quero te falar é que você tem a oportunidade hoje de mudar, de criar novas rotinas, de aprender novas coisas, e você tem a oportunidade de conectar com as pessoas. No momento, não fisicamente, mas você tem a oportunidade de conectar com as pessoas e de se conectar consigo mesmo, de se conectar com você, de entender como que você funciona. Na correria, no dia a dia, às vezes a gente esquece da gente. Às vezes a gente só tá com a cabeça no que é preciso ser feito. A gente só tá com a cabeça naquilo que é demandado e não daquilo que a gente realmente precisa, não daquilo que a gente realmente deseja. Eu não tô falando aqui de um mundo mágico pra gente fazer só o que a gente quer, não. Longe disso. Eu simplesmente estou falando de oportunidades. E as oportunidades, elas passam. Elas nem sempre batem na porta. Mas você tem oportunidade de agarrar a oportunidade, de correr atrás e de criar uma oportunidade. Meu objetivo é poder contribuir com você. Em meio às mudanças que têm acontecido no mundo e que vão continuar acontecendo, o meu intuito aqui é simplesmente contribuir para te ajudar, de alguma forma, em meio a todas as mudanças que você talvez esteja passando. Então, acompanha os próximos vídeos, acompanha as coisas que estão acontecendo, filtra as informações e conte comigo.
Beijux, é nóis!